Foi um ingresso mais ou menos curioso e por via travessa. Em 67, eu era o homem de recursos humanos e o homem de natureza social da Volkswagen, do Brasil, aqui em São Bernardo. E havia cerca de 40 mil funcionários. Hoje é bem menos, na época eram 40 e poucos mil. E não havia uma apólice de seguro de vida em grupo. Não havia. E eu resolvi bancar esse vida em grupo e conseguimos 90 e tantos por cento de adesão e foi a maior apólice de vida. E eu entrei na vida do seguro através dessa primeira apólice, vendo o seu cunho social, cuidando. É bom que saiba que havia pelo menos um óbito a cada 15 dias na Volkswagen naquela época, não havia invalidez, a sinistralidade era muito elevada, os procedimentos não eram os mesmos de hoje. Então, a função social do seguro foi muito grande, muito importante para mim, me tocou profundamente. Ao sair da Volkswagen, 10 anos ou 12 anos depois, portanto, em 73, por aí, eu fui montar uma entidade fechada de previdência no Rio, no Grupo Antunes, no Grupo Azevedo Antunes, no Grupo KM. E montei a primeira entidade fechada de previdência vinculada ao setor privado, que era a Fundação KM de Previdência Social. E fazia parte, eu era diretor da holding de recursos humanos. E com isso estendi seguro de vida, acidentes pessoais e, enfim, até responsabilidade civil, tudo aquilo que pudesse abranger todas as 26 empresas do grupo, distribuídas em 56 locais diferentes. E algumas delas tinham uma atividade considerada de risco, como a mineração de manganês lá no Amapá, mineração de ferro em Minas Gerais, ouro na Bahia, enfim, minerações de superfície, mas de risco. Também uma estrada de ferro, por incrível que pareça, para você implantar uma cobertura securitária para operadores de estrada de ferro, só você sendo superintendente de uma estrada de ferro. Foi o que aconteceu comigo, a me tornar responsável pela EFA, Estrada de Ferro Amapá. Por incrível que pareça, né? Fazia um trajeto só no Hemisfério Norte. E a gente aqui no Sudeste, aqui no Sul, em relação ao Amapá, é Sul. Dizer que trabalhou 200 quilômetros ao norte do Equador é curioso, né? Mas, de qualquer forma, esse cunho social do seguro me atraiu muito em função da minha atividade de recursos humanos, da minha atividade de previdência. Ainda como fundador e diretor da Fundação KM de Previdência Social, aqui, junto da Promon e de outras entidades aqui de São Paulo, nós fundamos a ABRAP, a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Privada, que seria uma academia de entidades fechadas, uma ANSP de entidades fechadas. E está existindo até hoje, está crescendo e tal. Quando acabou o meu ciclo na KM, eu fui convidado a montar a primeira seguradora, uma seguradora diferente de previdência, que foi a Prever, que era a União de Bamerindos Nacional Unibanco e a antiga Brasil, que hoje é a Allianz, mas a Brasil saiu logo em seguida e ficamos com as três, Bamerindos Nacional e Unibanco. Nessa ocasião, eu deixei um outro cargo que era lá no Conselho de Previdência Complementar, no Ministério da Previdência. Aí eu era conselheiro pela Fundação KM, eu era o grupo privado no Conselho de Previdência. Deixei esse cargo para um dos diretores atuais do Banco Itaú, quando eu passei a ser diretor de uma entidade aberta, de uma seguradora. Um ano e meio depois eu já estava funcionando, já estava vendendo, já estava fazendo barulho, competindo com a primeira delas, que era o Bradesco. Mas foi gostoso, foi uma experiência nova sair principalmente de uma entidade fechada e partir para uma entidade aberta, uma seguradora.
Nessa ocasião ainda, nós fomos fundar o quê? A academia. A nossa querida Academia Nacional de Seguros e Previdência. E ela só tem o ANSP, o P final, porque nós estamos aqui. Aqui foi sob patrocínio da Prever, então, Academia Nacional de Seguros. Bastava, mas o Previdência, porque havia alguns atuários que achavam que previdência não era seguro. Na realidade, a maior função dos atuários era em previdência. Aliás, o atuário tem função em todo o ramo securitário, mas em previdência era uma novidade. E, então, a ANSP tem esse nome e um sobrenome Previdência por causa dessa participação. A partir daí, acabou meu ciclo também na Prever e fui fazer o quê? Fui ser consultor de benefícios. Eu tinha algum conhecimento de Previdência e fui ser consultor. Trabalhei na Icatu Seguros, na época de Icatu Hardcore, e montei algumas seguradoras de Previdência, como Itaú, a do Banco Real, a do Banco Itaú, a do Unibanco já era, Prever, né? Que mais? Marítima, dezenas de outras, graças a Deus, elas levam os meus defeitos e um pouquinho das minhas qualidades. Essa é a minha história, que termina como consultor, às suas ordens. Se quiser que eu analise o seu plano de previdência, fale comigo, tá bom? Pelo amor de Deus, estudem. Estudem seguro. Leiam direitinho as resoluções, as instruções da SUSEP, as instruções normativas, estudem. Mas não basta só estudar a parte teórica. Veja o que acontece na prática. Veja se eles se tornam um pouquinho humanos, conhecer a necessidade do ser humano. E, no paralelo, gostaria que eles estudassem português, para que pudessem entender o que está escrito e pudessem transmitir aquilo que eles conhecem. Enfim, estudar é uma palavra de ordem, em última análise. É o trabalho, é não ter preguiça. Não é necessariamente usar paletó e gravata, não é levantar às 6 da manhã, é estar onde é necessário estar. É estar junto daqueles que sabem mais do que nós sabemos. É não ter preguiça e ter vontade de aprender e de trabalhar. Esta é a grande fórmula do sucesso. Nós podemos ver um ícone nosso, o Povas, por exemplo. O Dr. Povas, ele é um homem que estava disponível a todos nós. Nós tínhamos um problema, podíamos procurar a quaquer hora do dia ou da noite. E ele recebia aqui, na academia, recebia na casa dele, recebia no trabalho dele. Não só o Povas, quaisquer outros. O nosso presidente atual está sempre disponível, sempre atende. É importante que se diga que, enfim, essa diretoria, como as diretorias anteriores, sempre atenderam a todos aqueles que bateram em suas portas. Pode ser que não no momento, até por estar ocupados, mas em seguida havia uma resposta, havia um atendimento ao nosso chamado. Enfim, esse segredo de trabalhar, de estar disponível, de aprender, de divulgar o que sabe e de aprender o que os outros sabem, no meu modo de entender, é a maneira de atingir o sucesso. Eu vejo com uma certa alegria, ou com bastante alegria, mas com uma certa preocupação. Os nossos jovens, eles precisam ganhar um pouco mais de humildade no aprendizado. Eles precisam aprender. O fato de saber várias línguas, de estudar em Stanford, não é bem assim. Eu fui aprender, ter um curso na Universidade de Nova York, na Faculdade de Economia. Terminado o curso, me convidaram para ser professor, para explicar como é que nós convivíamos com a inflação. Então, o conhecimento no exterior é muito segmentado, é muito dirigido.
Aqui no Brasil, nós deveríamos ser um pouco mais abrangentes. As nossas diversidades culturais, as diversidades do extremo norte para o extremo sul, essas diversidades são muito grandes. E nós devemos conhecer, devemos segmentá-las. A instituição seguro devia procurar atender as conveniências e necessidades regionais. Me lembro, quando eu estava lá no Amapá, eu pagava um prêmio de seguro de auto e eu era igualzinho àquele que eu pagava no Rio de Janeiro, onde eu morava, igualzinho àquele que eu pagava em São Paulo, quando depois vim a morar. No Amapá havia 23 quilômetros de estrada. Não havia possibilidade de roubo ou de furto, porque você não tinha para onde levar. E não havia nem comércio de peças, porque eram 50 veículos lá onde nós morávamos. E nós usávamos os veículos para não tomarmos chuva, aquela chuva que cai no mesmo horário. E não havia uma seguradora que entendesse, ou um segurador, que estabelecesse uma tarifa condizente com o risco. Então, estabelecer um equilíbrio entre o risco e o custo, ou seja, o prêmio, é um fator fundamental para que o seguro cresça mormente em função da diversidade de riscos atuais. Hoje nós temos riscos de D&O, né, de responsabilidade profissional, responsabilidade civil profissional, da diretoria, daqueles que exercem uma função mais importante na empresa, de direção. Temos uma variedade de riscos e não há uma cobertura bastante grande. Acredito que a partir de uma evolução ou da divulgação da necessidade dessas coberturas, o nosso seguro deverá dar um salto muito grande. Principalmente, eu vou repetir o que todo mundo disse, com o crescimento de classes sociais além do alfabeto, né? C, D, etc. Pelo menos eles se lembram ainda das dificuldades que tiveram para conseguir o seu veículo, conseguir a sua casa. Então, se alguém lhes disser que existe uma cobertura contra incêndio, de danos elétricos, de auto, de responsabilidade civil, com certeza eles hão de querer preservar aquilo que já conseguiram. E conseguiram com muito esforço. Na classe C não há herança positiva. Ele não recebeu dinheiro do pai que era da classe A. Ele recebeu o ônus do pai que era da classe D. Então, ele trabalhou e sabe o valor do dinheiro, o custo do bem que ele está adquirindo. Se nós conseguirmos divulgar um microseguro, divulgar a função social do seguro, que não é de fazer com que ele se eleve socialmente, mas com que ele se mantenha no nível que conquistou. Se alguém passou da D para C e não tem seguro, e o seu estabelecimento pegou fogo, ele deixa ele pertencer a C e para voltar a D. Se ele tiver uma cobertura securitária, ele vai continuar na C. Vai permitir que o trabalho dele se mantenha, que ele seja reconhecido, enfim. O futuro do seguro vai depender de divulgação, da demonstração do seu cunho social, da sua importância social, das novas classes que estão surgindo e de uma conscientização por parte das seguradoras de que elas têm efetivamente um cunho social muito importante, sem considerar o intuito de lucro. Mas o intuito de lucro vem na medida do maior número de apólices vendidas, maior número de coberturas. É absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. O papel da ANSP é o de divulgar academicamente, é de dizer até para dirigentes de seguradoras, até para grandes corretores, para pessoas que
nós estamos supondo que sejam altamente qualificadas, mas lhes falta a noção desse conteúdo social, dessa conveniência de divulgação. A ANSP faz esse papel divulgando os trabalhos dos acadêmicos, mencionando novas técnicas, mencionando... eu vejo trabalhos magníficos efetuados aqui, e que vão até os dirigentes. E já vi o microseguro, por exemplo, nasceu por aqui. E o resseguro também foi trabalhado aqui. Há uma acadêmica, eu já convoquei para um seminário uma vez. Então, esse seminário de resseguros, uma outra entidade da qual eu sou diretor acabou realizando, foi em função daquilo que foi feito aqui. Então, aqui é um polo disseminador de conceitos, é um polo de inteligência do seguro. Também seria demais imaginar que quem vende alguma coisa deva ser também inteligente, né? A academia não vende nada, né? A ANSP não vende nada, mas ela doa inteligência, doa conhecimento, doa divulgação. Este é o papel da academia. E diga-se, ela vem cumprindo as suas obrigações, vem cumprindo a sua missão há 19 anos. E vai cumprir por outros 19. Não sei se eu vou estar vivo daqui a 19, 20 anos, mas com certeza ela estará viva e estará ainda cumprindo as suas obrigações. Thank you.